gente, vocês estão bom? Que bom que vocês estão bom. Deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Hoje eu vim falar sobre método contraceptivo, só que eu vou falar só dos métodos de barreira e dos métodos que a gente faz com cirurgia. Por quê? Os hormonais são muitos, então eu deixei para falar na semana que vem um vídeo específico só sobre os métodos hormonais, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia. Esse já é o terceiro vídeo do meu canal. Aqui a gente fala sobre saúde feminina de uma forma bem leve e descontraída. Sou estudante de ciências biológicas. E aí, se você quiser me acompanhar por outros lugares, eu também posto informações lá no meu Instagram, @juliapaz_bio. Você também pode deixar seu comentário aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo. Também não se esquece de se inscrever, deixar seu like se você gostou. Se você não gostou, você deixa seu dislike também pra eu saber que você não gostou. Tô brincando, não deixa não. Vai dar like sim. Então, vamos começar com os métodos de barreira. O método de barreira é quando ele realmente barra o sêmen, o espermatozoide, de chegar até o óvulo. O primeiro que eu vou falar aqui é a clássica camisinha. A gente tem atualmente a camisinha masculina e a camisinha feminina. As duas são distribuídas pelo SUS, tá? Não é só a masculina, por incrível que pareça. A camisinha masculina, ela é feita de látex. A feminina é feita de poliuretano. O que acontece? Muita gente tem alergia a látex. E algumas pessoas têm só uma irritabilidade e realmente o látex ele pode causar fissuras e uma certa irritaçãozinha na região íntima. Para essas pessoas que costumam sentir esse desconforto, é interessante testar a camisinha feminina ou uma camisinha masculina que não possua látex. E o principal de tudo, além de evitar a gravidez, as camisinhas, tanto a masculina quanto a feminina, elas previnem infecções sexualmente transmissíveis. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a gente chamava de DST, doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente chama de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Mudou aí o nomezinho. Uma observação também é que muita gente acha que usar a camisinha masculina ao mesmo tempo que usar a camisinha feminina vai ter uma melhor eficiência. Isso é mito, tá? Muito pelo contrário. Inclusive também colocar duas camisinhas não é bom, porque o atrito do látex com látex ou do látex da masculina com poliuretano da feminina, esse atrito ele pode causar o rompimento de uma das duas ou das duas. Nunca abra com o dente. Aqueles picotezinhos da camisinha servem exatamente para você conseguir rasgar com a própria mão sem precisar o dente. Quando você usa o dente, pode acontecer de você furar a camisinha e a gente não quer que isso aconteça, né? Outra coisa, é muito importante também só colocar a camisinha quando o pênis estiver totalmente ereto e segurar sempre a pontinha, até dar uma voltinha na pontinha também é bom, para não acumular ar ali. Vale ressaltar que todo método contraceptivo ele só vai ser eficiente se você utilizar ele de forma correta. Além disso, é importante descer ele até a base do pênis. Nunca deixar ali no meio do caminho, porque ele pode sair, ficar dentro da sua parceira, você precisar ir pro João 23 para tirar a camisinha de dentro dela. Olha que legal esse rolê. No caso da feminina, a gente tem que apertar o anelzinho interno, que é o anelzinho que é tampado, introduzir no canal vaginal, empurrar até o mais fundo que conseguir, soltar, e aí ele vai ficar mais ou menos cerca de 3 centímetros para fora, que você vai abrir, que é a extremidade aberta, onde vai ocorrer a penetração. E aí você abre e introduz o pênis. O segundo método de barreira é o diafragma. Eu costumo falar que ele se assemelha um pouco com o coletor menstrual em relação ao método de colocação. Ele é uma cúpulazinha maleável, você aperta ele, introduz e solta. Ele vai abrir e tampar o seu colo uterino, toda a entrada ali do seu útero. Então, o sêmen ele não vai conseguir passar dali. Ele também pode ser associado com espermicida.
é outro método contraceptivo considerado de barreira. Ele reduz a mobilidade do espermatozoide e ele morre antes de conseguir entrar no útero. O problema do espermicida é que ele é um produto químico. E como eu falei no vídeo passado sobre dicas de como evitar infecção urinária, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Produtos químicos na nossa vagina devem ser evitados. O espermicida, ele é um produto químico, então ele pode causar ali infecções urinárias, né? Se você tem tendência a ter. Atualmente existe um tipo de camisinha masculina que vem com espermicida dentro dela. E aí ela já é mais interessante porque o espermicida ele não vai entrar em contato com a sua microbiota vaginal, que é muito importante para você, e também não vai danificá-la. E aí, depois da relação sexual, você tem que esperar no mínimo 6 horas para retirar o diafragma, para evitar com que algum espermatozoide que tenha ficado por ali consiga entrar dentro do útero e ocorra a gravidez, e no máximo 24 horas depois. E aí você tira, lava, guarda e coloca antes do sexo. No caso do diafragma, ele existem vários tamanhos. Além do diafragma, também existe o capuz cervical. E aí, quem vai te indicar se você vai usar o diafragma, o capuz cervical, qual o tamanho, vai ser o seu ginecologista. O diafragma, ele também é disponibilizado pelo SUS. E eu falei sobre associar ele com espermicida, mas isso não é obrigatório, tá? Você também pode usar ele sem espermicida. O terceiro método que eu vou falar é sobre a esponja. A esponja é literalmente uma esponja que você vai introduzir também, você vai apertar, introduzir no seu canal vaginal, ela vai ficar ali na região do colo uterino, ela vai absorver qualquer esperma que for liberado dentro do canal vaginal e ela também libera espermicida. Antes de colocar, você tem que lavar ela e apertar para ativar o espermicida. Você pode colocar ela até 24 horas antes de você ter a relação sexual. E assim como o diafragma, você tem que esperar no mínimo 6 horas para tirar ela. Ela tem uma alcinha que você puxa. E aí a gente vai para os métodos que são os métodos cirúrgicos, que são para sempre, ou seja, você vai lá, vai fazer uma vez e vai ficar protegido para sempre. Alguns podem sim ser reversíveis. Vale ressaltar, gente, que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, nenhum. Por isso é muito importante a gente sempre associar dois métodos, o método hormonal juntamente com o método de barreira, exatamente por causa disso. E também sempre utilizar de forma correta o método que você optou por utilizar. São muitos métodos contraceptivos e por isso é bom você conversar com o seu médico ou a sua médica ginecologista para ver qual que você vai se adaptar melhor. Na semana que vem, quando eu for falar de métodos hormonais, vocês vão entender a variabilidade de métodos que existem e a gente nem conhece. O diafragma, por exemplo, ele é pouco divulgado. Então, a primeira que eu vou falar é sobre a vasectomia, que é uma cirurgia extremamente simples, que são feitas com apenas 2 incisões. É cortado o ducto deferente em 2 lugares, amarra. Esse ducto é um canal que leva os espermatozoides que são produzidos no testículo até a uretra, no qual ele vai ser liberado por meio da ejaculação. Se não tem espermatozoide, não tem como acontecer a gravidez. Ele continua gozando, porque 60% do líquido seminal que sai na hora da ejaculação é produzido pela próstata, que fica depois desse corte. Então, vai ter sim uma redução da quantidade de líquido que vai sair, mas não vai ser zerado. Ainda vai continuar ali 60% do que era antes. A vasectomia é feita com anestesia local ou com sedação num ambulatório normal e geralmente os caras, logo após a cirurgia, já saem andando e sendo felizes aí. Ao contrário da laqueadura, antigamente chamada de ligadura das trompas, hoje a gente chama de laqueadura e a gente utiliza o nome tuba uterina e não mais trompa, que é uma cirurgia mais invasiva por precisar de um corte maior, ou também ela pode ser feita por 3 incisões, no qual vão ser cortadas as 2 tubas e amarra para que o óvulo não consiga sair em direção ao útero e o espermatozoide não consiga chegar também ao óvulo. E aí esse óvulo ele vai continuar sendo liberado, a mulher vai continuar tendo ciclo, só que ele é reabsorvido pelo organismo. Em alguns casos, ela pode ser reversível também, assim como a vasectomia. Ela é feita com uma sedação
feita em hospital. Ela é um pouco mais complicada do que a vasectomia. A recuperação dela é um pouco mais chatinha. Por isso que, homens, façam vasectomia, não façam a mulher ir lá abrir a barriga pra fazer uma laqueadura, não, por favor. Esse processo é muito... Tudo processo é mais fácil. Por quê? Primeiro que vocês não tomam anticoncepcional porque não tem anticoncepcional processo. Segundo que a vasectomia processo é muito mais fácil. Então, gente, por hoje é só. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os métodos hormonais e sobre o dispositivo intrauterino, que eu sei que vocês estão super ansiosos para que eu fale sobre o DIU. Até semana que vem. Qualquer dúvida, novamente, vocês podem deixar aqui. Não esquece de ir lá me acompanhar no meu Instagram, @juliapaz_bio. Um beijão pra vocês, suas lindas, maravilhosas, cheirosas, gostosas, peraracudas de salto.